A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, como é bom recebê-los em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho é um trabalho realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor é o pastor Ezequias Soares da Silva. Nós, a Superintendência Geral do Campo, junto com a Comissão de Apoio, estamos juntos trabalhando para que você, meu irmão, minha irmã, possa ser edificado através da escola dominical. Ore comigo neste momento. Pai, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estar aqui neste momento na tua presença, podendo aprender da tua palavra. Por isso, Pai, se faça presente, que possamos ser edificados, que o teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos estudando a lição desse trimestre que fala sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A aula de hoje é a aula de número 3, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Para quem está acompanhando a escola dominical e não tem a sua lição, a nossa leitura bíblica encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos de número 1 a 9. Enquanto o irmão encontra o texto nas Sagradas Escrituras, eu já quero fazer a leitura do texto áureo. O texto áureo diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática nos ensina. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e a completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Vamos fazer a leitura? Como eu disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de número 1 ao versículo 9. Nos diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-os pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Que texto maravilhoso! Hoje,
Nessa oportunidade, nós estaremos aprendendo esta lição com o nosso irmão, o presbítero Severino Inácio. Ele congrega na nossa congregação que fica no Horto Florestal. Presbítero Severino, que Deus possa te usar nesta maravilhosa aula. É com você, meu querido. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É um prazer imenso estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Marcelo e ao pastor Ezequias pela confiança. Queridos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Esse evento que foi tão impactante para o cristianismo. Depois da crucificação e da ressurreição de Jesus, o evento mais importante para o cristianismo é a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que foi tremendamente usado por Deus para nos impactar, para propagar o evangelho. Mas na época que ele se converteu, antes de se converter, ele não era um pregador do evangelho, era um perseguidor. Ele era alguém que entendia que aquilo que estava fazendo fazia parte da vontade de Deus. Ele entendia que o que estava fazendo era agradável a Deus. O textuário diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Todos nós, queridos, temos exemplos de conversão. O nosso exemplo, o exemplo do amigo. Mas eu queria contar uma breve história para os irmãos, que aconteceu na cidade de João Pessoa, lá na Paraíba, numa comunidade chamada Jacarapé. É uma comunidade muito pobre e que, quando na minha adolescência, eu e mais alguns jovens e adolescentes e alguns diáconos, íamos àquela comunidade toda quarta-feira à noite para anunciar o evangelho. Ali fazíamos um culto, povo muito difícil, muito idólatra, muito apegado às tradições católicas e não queria saber de Jesus. Alguns até ouviam com uma certa educação, mas ninguém queria reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas continuamos pregando a palavra. Uma quarta-feira, um determinado homem, que nós conhecíamos ele como o bêbado do pé de manga, porque ele ficava deitado em um pé de manga, caído lá, depois de tanto beber, os cachorros ficavam lambendo ele. Ele tinha uma vida degradante. Ele aceita Jesus no final do culto como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E nós fomos para casa, depois do culto. Na outra quarta-feira chegamos lá e encontramos um homem vestido de forma social, com a Bíblia debaixo do braço, que nos cumprimentou com a paz do Senhor. Ficamos intrigados, olhei para o irmão e disse: olha, aqui não tinha nenhum crente, de onde surgiu isso aí? E perguntei a ele: olha, você sempre morou aqui? Você mora aqui? Ele disse: não, sempre morei aqui, sempre estive aqui. Mas como é que a gente nunca viu você aqui? A gente não conhecia nenhum crente aqui. Ele disse: vocês me viram sim. Eu estava quarta-feira aqui e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Com lágrimas nos olhos, irmão, nós constatamos que o Evangelho é o poder de Deus. Aquele homem que na quarta-feira passada estava jogado na sarjeta, agora, transformado pelo poder do Evangelho, estava um novo homem. A aparência dele tinha mudado. O asseio dele era diferente. Estava perfumado, estava bonito. O Evangelho realmente é o poder de Deus. Jesus Cristo salva e transforma o mais vil pecador. E nos deparamos com a mesma coisa que aconteceu com Saulo de Tarso. Na lição passada, os irmãos conhecem ele, nas duas lições, a história de Saulo de Tarso, né? Quem era ele, onde ele aprendeu, aos pés de Gamaliel. Era um homem instruído, era um homem que conhecia muito bem o Antigo Testamento, era um homem que tinha uma grande inteligência e que mais tarde seria utilizada pelo Senhor para a propagação do Evangelho. Era um homem também que era um homem violento. O Saulo de Tarso era um homem violento. O contexto da nossa lição é justamente ele, após a morte de Estevão, a qual ele consentiu. O Saulo
usando das suas relações próximas com os sacerdotes, ele pega cartas de recomendação e está indo a Damasco para exterminar a praga do cristianismo. Uma coisa interessante é que o Saulo de Tarso, ele entendia que estava fazendo a vontade de Deus. Para ele, aquilo que ele estava fazendo era o correto, era o certo, agradava a Deus. Ele entendia o cristianismo como uma seita. Não que o Saulo nunca tivesse ouvido a pregação do Evangelho, ele ouviu sim, e de forma muito poderosa. Ouviu quando Estevão fez aquele resumo da história dos hebreus e apresentou Jesus como Messias de uma forma impactante, poderosa, cheia do Espírito Santo. Mas aquelas palavras para Saulo, naquele momento, elas estavam obscurecidas. Aquilo ali não fazia o menor sentido. Mais tarde, ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que a luz do Evangelho tem que resplandecer na mente do homem para que ele tenha conhecimento de Deus, para que ele realmente conheça a verdade. O Evangelho, ele é a luz que resplandece na mente do homem, que está cauterizada pelo pecado, que está presa pelo pecado, que o entendimento do homem está escravizado pelo pecado. É necessário que Deus jogue luz nesse entendimento, para que ele tenha a oportunidade de dizer sim ou não à graça libertadora do Senhor Jesus. Mas o Saulo estava caminhando para Damasco, indo para perseguir os cristãos, quando um resplendor de luz mais forte do que é o sol ao meio-dia vem sobre ele e ele é derrubado no chão, cego. E a voz do Senhor clama: Saulo, Saulo, por que me persegues? O ato de cair no chão é interessante porque mostra que todas as pessoas, todos os seres humanos não são nada diante da majestade e da glória do Senhor. João, o apóstolo João, estava preso na ilha chamada Patmos, quando ele é arrebatado e escuta uma voz atrás dele, diz: João, que vê e escreve. Quando ele olha para trás, ele vê a glória do Cristo ressurreto e ele cai. Não tem como ficar de pé diante da glória desse Deus. Não tem homem forte, não tem homem violento, não tem homem autoconfiante, não tem homem determinado que fique de pé diante da glória do Senhor Jesus. Como a Bíblia diz, um dia todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. Não tem quem fique de pé diante do poderio, da glória, da majestade do Senhor Jesus. O Saulo, um homem determinado, um homem com objetivos próprios, com metas próprias, um homem empoderado, mas ele não conseguiu ficar de pé diante da glória e da majestade do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo faz a pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquela frase, eu sou Jesus a quem tu persegues, jogou luz no entendimento obscuro, negro que Paulo tinha. As trevas da sua mente foram iluminadas por aquela frase, eu sou Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo: você está perseguindo Deus. Você está pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo justamente o contrário. Você está me perseguindo. Você acha que eu não ressuscitei? Você não entende? Você acha que os cristãos estão loucos porque estão pregando alguém que morreu e ressuscitou? Mas agora eu estou na sua frente. Eu sou Jesus. Como o comentador vai dizer, que o apóstolo Paulo diz mais na frente, que o Senhor Jesus naquele dia apareceu a ele. Eu sou Jesus. Que você diz que não existe, que você diz que morreu e ressuscitou e roubaram o corpo, você não acredita na história dos cristãos. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, não tenta resistir a mim. Te rende, Paulo. Aleluia. Você tem que se render. Você está rendido agora. Do chão, o homem que antes tinha todas as respostas, o homem que tinha todas todo o conhecimento, o homem determinado, empoderado, agora pergunta: o que devo eu fazer?
É uma transformação impactante, irmãos, poderosa. É uma obra da graça de Deus. A graça que o apóstolo Paulo vai dizer mais na frente, que se manifestou e trouxe salvação a todos nós através de Cristo Jesus. É uma obra poderosa. Naquele momento, o apóstolo Paulo percebeu que estava fazendo algo errado. E, naquele mesmo momento, ele respondeu com fé e arrependimento. Se não vejamos, quando o apóstolo Paulo, o diálogo dele com o Senhor Jesus, e ele disse, no capítulo 9, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, e ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, ou seja, meu Deus, eu estava fazendo errado. Caiu como se no português melhor, caiu a ficha. Eita, e agora? Eu estava fazendo errado. Tremendo e atônito, diz, Senhor, que queres que faça? Agora, o homem violento, bravo, está dizendo, Senhor, reconhecendo o senhorio e a majestade do Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como ele vai dizer mais na frente aos Filipenses, né? Que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que lá o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quem sabe Paulo estava lembrando dessa cena, quando ele disse, e quando eu vi aquela visão, eu me dobrei, eu fui derrubado, eu fui rendido. As armas, os argumentos, talvez teológicos que Paulo tinha, desapareceram diante daquela experiência sobrenatural. Interessante, irmãos, falar em experiência sobrenatural que quebra os nossos paradigmas, que quebra a nossa teologia. Eu me lembro do início do movimento pentecostal. Quantos e quantos irmãos de outras denominações que não criam na atualidade dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo com evidência física inicial de falar em outras línguas, chegavam a zombar muitas vezes dos pentecostais. Mas alguns dos que zombaram foram impactados pela glória de Deus. E tiveram que reconhecer, tiveram que jogar toda a sua argumentação no lixo, porque não tinham como fazer frente à experiência que tinham evidência, que tinham experimentado. Me lembro não lembro mais do nome do pastor, mas o pastor Stanley Horton, no seu livro Avivamento Pentecostal, conta que uma certa vez chegou um teólogo para um irmão em uma tenda e disse que não, para debater com ele sobre a atualidade dos dons espirituais. Ele disse, vamos fazer o seguinte, não vamos debater, entra na tenda e ora. Quando ele entrou e começou a orar, o Senhor Jesus o batizou com o Espírito Santo. Ele saiu de lá sem argumentos. O apóstolo Paulo, aconteceu a mesma coisa com ele. Todos os argumentos que o apóstolo Paulo tinha, todas as suas convicções de que o cristianismo não era mais do que uma seita que devia ser exterminada da face da terra, caíram por terra. O cair por terra do apóstolo Paulo não é só um cair físico. Ele foi rendido pela glória do Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A resposta do apóstolo Paulo é, que queres que faça? O que queres que eu faça? Não é mais uma atitude soberba, é uma atitude de um servo. O soberbo Saulo agora é um servo. Senhor, meu dono, o que queres que eu faça? Glória seja dada ao nome de Jesus. Como é bom, irmãos, anunciar este evangelho, mostrar este poder maravilhoso que o Senhor Jesus tem sobre a vida dos seres humanos. Como é bom falar desse poder impactante do Senhor Jesus. Um outro exemplo, nós estávamos em um culto uma certa vez, também em uma outra comunidade pobre, e nós estávamos dirigindo esse trabalho, já éramos cooperador, e um abençoado estava bebendo e pegou uma faca e veio atacar os crentes que estavam fazendo o culto. Ao chegar alguns minutos assim perto, alguns metros perto da gente, com uma faca enorme, continuamos lá cantando o sangue de Jesus tem poder. O Senhor Jesus pegou aquele homem e derrubou ele no chão. Ele não conseguia se levantar mais. Eu me lembro do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso. O determinado Saulo está rendido
agora dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Já não é mais o soberbo Saulo, mas é o servo Saulo que agora está rendido aos pés do Senhor Jesus. Queridos, a obra, o que aconteceu no caminho de Damasco é obra da graça de Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O antes Saulo de Tarso, que entendia que para conseguir as benesses do Senhor ele tinha que cumprir as obrigações do judaísmo, agora não entendia mais dessa forma. Agora sabia que ele era um miserável pecador. Como mais na frente ele vai dizer: miserável homem que sou. Mas ele nem sempre teve esse conhecimento. Esse conhecimento ele teve quando teve aquele encontro com o Senhor Jesus. A partir daquele momento, ele não era mais o Saulo, o determinado, o violento, o empoderado, mas era Saulo, o miserável pecador, que precisava urgentemente do favor imerecido de Deus, da graça de Deus, para tirá-lo daquela situação terrível, transformá-lo e fazer um novo homem. A graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Na epístola de Tito, o apóstolo Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus. Como está escrito em João, no Evangelho de João, o capítulo 1. Eu amo este versículo, irmãos. Amo este versículo porque ele mostra até onde Deus foi para salvar a humanidade. João, o capítulo 1 e o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é a manifestação do favor de Deus. E esse Verbo encarnado, essa manifestação do favor de Deus se manifestou a Saulo. Então, a conversão de Saulo, a mudança completa que teve na vida dele, foi uma obra não dos méritos do apóstolo Paulo, do Saulo de Tarso. Não foi uma obra das boas obras que ele fazia, mas foi uma obra da graça, do favor de Deus. O que levou Jesus a se manifestar a Saulo? O que levou Jesus a nos salvar? O que fez ele morrer e ficar ali na cruz do Calvário? Qual era a obrigação que ele tinha conosco? Nenhuma. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, se manifestou em Jesus Cristo e trouxe o maior presente que a humanidade pode receber: a salvação, a certeza de vida eterna, a libertação da ira de Deus a todos os homens. A graça de Deus se manifestou ali no caminho de Damasco e a obra, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi sacudido, como diz o nosso comentador, física, psicológica e espiritualmente. Foi uma manifestação poderosa do Senhor Jesus. De forma contrária, talvez Saulo nunca tivesse o entendimento do Evangelho, porque ele entendia que estava fazendo certo. Ele tinha ouvido a mensagem do Evangelho, mas a sua mente estava cauterizada. O seu entendimento estava em trevas. Aquela manifestação deu luz ao entendimento de Saulo. E ele pôde entender que estava errado. E teve condições de reconhecer Jesus como seu Salvador. O Senhor Jesus ainda faz o mesmo. Ele, através da sua palavra, através do seu Espírito, ilumina o coração e a mente do pecador, para que ele tenha condições de, compreendendo a mensagem do Evangelho, a importância da mensagem do Evangelho, o porquê o Evangelho, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, para que ele tenha a oportunidade de escolha. Degradado como está no pecado, o homem não tem condição de por si só se levantar. Não tem como. Mas o nosso Deus vai lá no charco de lodo e dá ao homem condição de crer no Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como disse o salmista, tirou-me de um charco de lodo. Como diz também o profeta Isaías, eu anunciei e eu salvei. A salvação é uma obra da graça de Deus, é uma obra da soberana graça de Deus. Claro, com a participação do arrependimento e da fé do ser humano. Deus entra com a parte mais difícil, o perdão dos pecados, a provisão na cruz do Calvário que foi feito para pagar a culpa de todo pecador.
Isso o homem não podia fazer. Também entra com a parte de explicar ao homem e fazer resplandecer no homem a luz do Evangelho. E o homem corresponde com arrependimento e fé. Os que correspondem com arrependimento e fé, como o apóstolo Paulo correspondeu, são transformados pelo poder, pelo poder magnífico do Evangelho. Então, continuando com a nossa lição, a graça salvadora se manifestou a Saulo, né? Como disse, ele vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Paulo não era diferente, também estava destituído desta graça, destituído dessa glória, estava longe de Deus. Mas quando a gente olha para a palavra conversão, o que significa a palavra conversão? Conversão é o efeito de converter-se, transformação de uma coisa, de um estado, de uma forma em outra. Converter é mudar a forma de uma coisa em outra. A água, o gelo, em algumas condições, se converte em água líquida. Alguns elementos químicos, eles podem ser convertidos em outros em determinadas condições. Mas quando a conversão ocorre, não existe nenhum resquício do estado passado. Aquilo que tinha forma deixa de ter forma. Aquilo que fazia uma determinada coisa deixa de fazer. Converter é justamente transformar de um estado para outro. Então, talvez o melhor versículo que retrate o que é conversão se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo número 5 e o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Converter é mudar, transformar uma coisa de um estado para outro. Transformar a forma das coisas. Isso é converter-se. Mas dentro da palavra conversão, ou dentro da conversão, nós temos também a palavra arrependimento. A conversão, ela começa com o arrependimento. Arrependimento é mais do que tristeza por ter feito algo. Há um ditado muito comum que diz: se arrependimento matasse, né? Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é sentir tristeza pelo que está fazendo, mas deixar de fazer, dar meia volta e procurar mudar. Isso é arrependimento. Como o nosso comentador diz, significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada do desejo de corrigir o rumo. É algo que acontece nos sentimentos, mas também vem acompanhado de ações. Não é só sentir tristeza pelo pecado. Oh, eu estou bem triste pelo que eu fiz. Não. Muitas vezes até pregamos mensagens, irmãos, que induzem as pessoas a ficarem tristes, a ficarem com remorso do que fizeram. Mas o verdadeiro evangelho, não é um evangelho doce, como muita gente tem pregado por aí. Ele induz no pecador uma tristeza pelo seu ato. Ele se sente miserável, nojento, mas também induz nele o desejo de mudar. Arrependimento traz a ideia de tristeza pelo pecado, sim, acompanhado do desejo de corrigir o rumo. É uma mudança na mente que induz a correção do caráter e da conduta moral. Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos ler esse versículo? Atos 3 e 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, arrependam-se, sintam tristeza pelos pecados, tenham desejo de corrigir o rumo. E quando vocês se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, o Senhor operará em vocês a obra da conversão. Ou seja, vai mudar a forma. A mudança, a transformação, ela não é humana, não é um ato humano, não. É um ato divino. Mas ela é acompanhada, antes que aconteça, de um arrependimento e fé na pessoa bendita de Jesus. Quando essas duas coisas ocorrem, a conversão, Deus entra e muda o quadro, transforma o pecador. Mas como aquele exemplo que eu citei, a mudança foi tão grande que nós não reconhecemos a pessoa. Mudou totalmente caráter,
aparência física, sentimentos, aquele era realmente um novo homem. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas tudo começou com arrependimento e com a fé. Como disse o nosso comentador, dizendo ainda, usando as suas palavras, isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é parte do processo de salvação do pecador. Ela assimila o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Ou seja, a conversão é um ato de Deus, é um ato do Espírito Santo. É Ele quem transforma o pecador, é Ele quem muda, faz com que ele passe a pensar de forma diferente, passe a desejar algo diferente, passe a se relacionar diferente. Até o seu ciclo social muda quando essa poderosa obra do Espírito Santo ocorre na vida do pecador. A conversão de Saulo promoveu nele uma transformação pessoal. Uma coisa interessante, irmãos, é que as coisas que ocorreram no apóstolo Paulo, a mudança que ocorreu nele, ela foi tão impactante que mudou o caráter dele. Primeiro, de um homem violento, de um homem extremamente insensível, que fazia coisas terríveis para perseguir a igreja, passou a ser um homem dócil, manso, humilde. Paulo era tão violento que quando o Senhor disse para Ananias ir lá na casa dele orar por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo, Ananias disse, olha, não dá, Senhor, né? O Senhor sabe quem ele é, né? Ele é um homem terrível. Eu não estou querendo ficar no mesmo lugar que ele está, não. O professor da aula passada falou que se Saulo estivesse na padaria, o crente não entrava lá, eu deixo o pãozinho para comprar depois. Já que Saulo tinha um caráter violento. Mas a conversão mudou o caráter de Saulo. A conversão também mudou os relacionamentos de Saulo. Agora Saulo não se relacionava mais com as mesmas pessoas. O ciclo social de Saulo mudou. Mudou a teologia de Saulo. Saulo agora não entendia mais o cristianismo como uma seita. Ele passou a entender quem era Jesus Cristo, a sua obra, passou a aceitar Jesus como Messias. O encontro de Saulo com o Senhor Jesus mudou a sua teologia. Não acreditava mais que o cristianismo era uma seita, que devia ser exterminada da terra. Ele mudou os seus conceitos. Outra coisa que mudou no apóstolo Paulo foi o propósito dele. Qual era o propósito de vida do apóstolo Paulo? O propósito de vida do apóstolo Paulo era perseguir os crentes. E ele vivia para isso. A partir de agora, ele passou a viver pelo Evangelho, para o Evangelho, com o Evangelho. E outra coisa interessante é que a sua missão de vida também mudou. Ele vai dizer mais na frente, morra eu se não anunciar o Evangelho. Agora, ele simplesmente era alguém que não tinha sua vida por preciosa. Aquele encontro que ele tem mais na frente com os presbíteros da cidade de Éfeso é marcante quando ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que em mim se cumpra a vontade de Deus. Olha só, que mudança! Mudou o relacionamento, mudou o caráter, mudou a sua teologia, mudou o seu propósito de vida, mudou a sua missão. Ele não era mais aquele homem que queria perseguir o cristianismo, mas a missão da vida dele agora era dar a vida pelo Evangelho. Essa mudança poderosa ocorreu após a conversão. Não existe coisa mais impactante, irmãos, do que um homem quando é tocado pela graça de Deus, quando é tocado pelo Espírito Santo e tem a sua vida transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era desonesto não é mais desonesto, aquele homem e aquela mulher que fazia as coisas escondido agora não faz nada escondido, porque sabe que tem um Deus que olha para ele todos os dias, todas as horas, está sempre de olhos bem voltados para ele. Aquele homem e aquela mulher já não é mais o mesmo. Ele foi transformado pela ação poderosa do Senhor Jesus. Coisa boa do céu, irmãos. Vale a pena pregar o Evangelho, irmãos. 3 faculdades interiores transformadas na conversão de Saulo. A primeira faculdade que foi transformada foi a faculdade intelectual. O apóstolo Paulo teve conhecimento do pecado. Ele conheceu que era um pecador. O Senhor Jesus, falando no Evangelho segundo escreveu São João,
que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo fez naquele momento Saulo entender: eu sou um pecador. Para o fariseu, reconhecer isso era algo terrível. Mas na frente ele vai dizer que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais ele é o principal. Ele teve conhecimento intelectual, ele intelectualmente entendeu que era um pecador. Ele não era aquilo que pensava ser. Diante da santidade e da glória do Senhor Jesus, ele entendeu: eu sou um pecador. Ele teve conhecimento do pecado, segundo Romanos 13:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele entendeu que era um pecador. Naquele momento, ele entendeu que era um pecador. E precisava da graça de Deus. Outra faculdade que foi atingida pela conversão é as emoções. Como diz o comentador, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. A Bíblia conta que quando Pedro viu a pesca maravilhosa, ele quis afastar Jesus dele. O Senhor é santo, eu sou um pecador. Quando nos deparamos com a grandiosidade do nosso Deus, com a santidade do nosso Deus, nós percebemos o quanto impuro nós somos e sentimos tristeza, sentimos nojo da nossa situação. O apóstolo Paulo, que antes era arrogante, agora ele foi impactado nas suas emoções. Ele sentiu profunda tristeza pelo seu pecado, uma profunda tristeza pelos atos que tinha cometido anteriormente. Apesar de ele dizer que Deus não levava em conta o tempo na ignorância, mas ele sentiu profunda tristeza pelo que ele tinha cometido. Que o Evangelho, a conversão, ataca as emoções humanas. Porque a tristeza, segundo Deus, segundo Coríntios capítulo 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O salmista Davi, no capítulo 50, no Salmo 51, ele, quando foi também impactado pela palavra de Natã, ele ficou muito triste. Ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Há um versículo, Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença. Davi está profundamente impactado pela palavra. Ele está triste. O que aconteceu e o que acontece na vida de todo pecador, quando a obra do Espírito Santo começa a agir na vida dele, é que não somente ele entende que é um pecador, mas ele sente tristeza, sente-se um imundo diante da santidade de Deus. Outra faculdade que foi impactada pela conversão foi a faculdade da vontade. Se o homem está convencido, tem um sentimento em respeito ao pecado, agora ele tem que exercer a vontade. Depois que o Evangelho resplandece na mente do homem, faz ele entender que é um pecador, que sentir tristeza pelo pecado, o pecador agora está apto para exercer o seu livre-arbítrio. Porque o seu livre-arbítrio, o arbítrio agora foi liberto. Antes escravo do pecado, agora ele teve a verdade do Evangelho esclarecida na sua mente. Ele está pronto para exercer a sua vontade, de dizer sim ou não à mensagem do Evangelho. Nesse caso, o apóstolo Paulo, ele disse sim à mensagem do Evangelho. Ele entendeu que era um pecador, sentiu tristeza pelos seus pecados, e ele disse: o que queres que eu faça, Senhor? Ou seja, ele disse sim, eu me rendo aos teus braços, eu me rendo aos teus pés, eu sou teu a partir de agora. O que queres que eu faça? Eu vou te seguir, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aquela expressão do apóstolo Paulo é como se ele estivesse dizendo tudo isso: olha, a partir de agora eu vou te servir. Mas essa faculdade da vontade, como diz o nosso comentador, o pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado da faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez separação entre a vontade de Deus, a vontade do homem é de Deus.
Por isso o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na sua vã maneira de viver, o homem não tem condições sozinho de crer, de exercer a sua vontade. A sua vontade está aprisionada pelo pecado. O Senhor Jesus disse que nós éramos escravos do pecado. E escravo só faz a vontade do pecado. Mas no momento que a luz do Evangelho resplandece, as amarras caem e o homem tem condição de exercer a sua vontade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, esta lição maravilhosa sobre a conversão de Saulo de Tarso, que fala do poder do Senhor Jesus ao encontrar-se com ele e Paulo se rendesse aos seus pés, nos faz lembrar que o Evangelho é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu gosto sempre de dizer quando prego o Evangelho para as pessoas. Eu prego o Evangelho e não me envergonho dele, porque o Evangelho é igual a uma mercadoria que nós podemos vender e ela nunca vai dar defeito. Funciona. O Evangelho funciona. O Evangelho é o poder de Deus e funciona para todo aquele que crê. Funcionou com o apóstolo Paulo. A conversão é um ato, é uma obra divina que o homem responde com arrependimento e fé. Mas a conversão ocorre porque Deus em Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo e oferecer ao homem a oportunidade de ter um encontro de salvação com Jesus. Olhando para essa lição, olhando para a conversão de Saulo, me vem a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, que eu morra se não anunciar o Evangelho. O meu Evangelho, como ele dizia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa mensagem poderosa de transformação, que livra o mais vil e terrível pecador das garras do diabo, da condenação eterna, seja por nós anunciada todos os dias. Esta conversão, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, mudou seu propósito de vida. Ele entendeu que da mesma forma que resplandeceu na mente dele a luz do Evangelho, ele teria a obrigação de pregar a palavra para que na mente dos outros também resplandecesse a luz do Evangelho. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude para continuar pregando esse Evangelho poderoso, que é salvação para todo aquele que crê. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que aula maravilhosa! Como é bom, né, queridos, podermos estar aqui aprendendo da palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida quanto à lição, alguma pergunta que queira fazer referente a essa lição, você pode deixá-la no chat, não é, aqui, e no próximo domingo, no início da aula, nós estaremos respondendo as perguntas dos nossos irmãos. Se você também tem um pedido de oração, você pode manifestá-lo aqui também, e a Igreja do Senhor estará orando por você. Eu quero orar neste momento para juntos podermos encerrar essa escola bíblica dominical, já agradecendo ao nosso professor, nosso presbítero Severino, não somente a ele, como também todos os nossos professores, desde os pequeninos até a classe adulta, todas as faixas etárias. Sexta-feira, dia 15, foi o dia do professor. A você, professor da Escola Bíblica Dominical, a você, professor nas escolas públicas, particulares. Sabemos que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, você que se dedica na área do ensino, e eu sei que o nosso Deus, ele é poderoso para poder abençoá-lo cada vez mais. Eu faço nesta oportunidade as minhas palavras como fez o apóstolo Paulo escrever aos Filipenses no capítulo 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Só Ele para poder abençoar a cada professor. Que Deus abençoe, queridos, e que juntos possamos estar aqui no próximo domingo aprendendo mais uma vez da palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de estar na tua presença, poder aprender da tua palavra, Senhor. Peço a ti em favor de cada professor. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades no dia a dia, mas
o desejo de ensinar, de transmitir o conhecimento, de levar, Pai, no nosso caso aqui, as pessoas a conhecê-lo através da sua palavra. Pai, eu peço a Ti as Tuas mãos estendidas, continua abençoando, que a Tua graça seja sobre a vida de cada um, sim, não somente neste momento, mas todos os dias, para todo sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora como para todo sempre. Amém.